Bom dia, minha turminha linda! Bom dia, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu quero que vocês peguem o livrinho de vocês de história. Hoje só teremos aula de história. A semana passada tivemos geografia, hoje teremos de história. Eu quero que vocês peguem o livro e abram na página 8, onde tem Origens Históricas da Cidadania. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da Grécia. Tia Gisele fez um resuminho aqui para vocês das coisas mais importantes que tia viu aí para passar para vocês, porque tem muita coisa aqui para a gente ler, muita coisa. Então, assim, os tópicos mais importantes tia pegou e fez um resumão para vocês. Não tá pequenininho não, tá? Tá grande, mas tia aí vai passar para vocês. Então, eu vou dando continuidade aqui no livro e vou explicando um pouquinho também do resumo que tia fez. Então, nas origens históricas da cidadania tem assim: o local escolhido para o nosso estudo é a Grécia Antiga. Os gregos dos tempos antigos alcançaram notável desenvolvimento no campo político. Entre eles, podemos encontrar as primeiras formas de exercer a cidadania. Lembra que na nossa aula passada foi sobre a cidadania, o que é ser um cidadão, né? A gente viu que todo cidadão ele tem os direitos e também tem que cumprir com seus deveres. Bora lá. Também podemos encontrar, entre outros, os gregos antigos, as origens de uma forma de governo conhecida como democracia. Aqui no Brasil a gente tem essa forma de governo, né, a democracia, onde por meio do nosso voto nós escolhemos nossos representantes à lei. Bora lá. A história da Grécia Antiga abarca amplo intervalo de tempo. O processo de ocupação da região que viria a formar a Grécia teve início aproximadamente no século 20 a.C. e foi somente no século 2 a.C. que os gregos tiveram sua autonomia destruída por invasores estrangeiros, ou seja, é um longo tempo de história. Então a gente vai ver isso aí. A gente tá aqui, ó, tem aqui duas imagens, né, que representam aí a Grécia. Os habitantes da Grécia Antiga destacavam-se na arte, na arquitetura, na escultura e na produção de conhecimento em diversas áreas, né? Temos filósofos aí bem conhecidos. Aí, o vaso da fotografia, por exemplo, foi produzido no século V a.C. e mostra um pouco das técnicas de cerâmica e de desenho dos gregos antigos. Então, bem interessante é esse vaso. Eles eram muito inteligentes, gostavam do artesanato, se dedicavam bastante. Tem aí também a estátua representando a deusa Atena, né? Os gregos antigos, a gente sabe que eram politeístas, ou seja, assim como os egípcios, eles também cultuavam vários deuses. Na mitologia grega, Atena era a deusa da civilização, da justiça e da sabedoria. Então, era cultuada em diversas regiões da Grécia Antiga. Então, aqui, ó, está aí a Atena, né, a estátua dela. Bora lá, na página 9, tem aí na Grécia Antiga. A história da Grécia Antiga é bem longa e complexa, por isso que tia fez aí esse resuminho para vocês, porque é muita coisa envolvida e não é só em algumas páginas do livro não que a gente vai ficar sabendo um pouquinho da Grécia Antiga, não. É muito longa e vasta. Ao longo do que vocês forem estudando no 6º ano, no 7º, vocês vão se aprofundar mais ainda sobre aí a Grécia. Para começar, vamos situar alguns pontos importantes. O primeiro, a Grécia Antiga começou a se formar no século 13 a.C. aproximadamente. Segundo, depois, entre os séculos 5 e 4 a.C., os gregos já estavam organizados em cidades-estados, independentes uma das outras. Os pontos em comum entre essas diferentes cidade-estado eram a religiosidade, o idioma e a cultura. Os habitantes de algumas cidades-estados se dedicavam à agricultura e ao artesanato. Outros, por estarem em cidades-estados mais próximas do litoral, dedicavam-se também à pesca, à navegação e ao comércio. Terceiro ponto. Segundo historiadores, posteriormente, entre os anos 336 e 146 a.C., iniciou-se um período de decadência das cidades-estados gregas, depois de passarem por muitos conflitos e invasões de povos estrangeiros diversos. Eles foram dominados por povos como os macedônios e os romanos. Então, aqui tem outro vaso produzido na região da Grécia Antiga, no século 6 a.C., onde tem duas mulheres que aparecem no centro, que foram representadas pelo trabalho de tecelagem. Aqui, ó,
Estão vendo aí? Observa aí no livro de vocês. E o outro é a estátua de Platão. Isso mesmo, foi um filósofo e pensador grego que viveu em Atenas entre 427 e 347 a.C. Platão, bem como os outros pensadores gregos, dedicou-se aos estudos de filosofia, ou seja, aos estudos que buscam entender a experiência humana e a vida. Aqui falamos agora de Hélade. Bora lá? Depois Tia vai ler o resuminho que Tia fez para vocês, tá? Considerando os principais pontos da história da Grécia Antiga que você viu anteriormente, é possível perceber que estamos tratando de um período bastante longo. Precisamos ter em mente que os historiadores sempre trabalham com recortes e, no nosso caso, estudaremos alguns aspectos da história da Grécia Antiga entre os séculos 5 e 4 a.C., quando as cidades-estado viviam o seu apogeu. O seu apogeu, né, é o mais alto grau da sua prosperidade. Bora lá. Na página 10 tem assim: naquele período, a vasta região compreendida pela Grécia Antiga era chamada pelos próprios gregos antigos de Hélade. Como você pode observar no mapa a seguir, o que chamamos da Grécia Antiga corresponde, portanto, a um conjunto de cidades-estado. Eles estavam espalhados pelo mar Mediterrâneo, pelo mar Jônico e pelo mar Egeu. Então aqui tem um mapa que corresponde à Grécia Antiga, tá? Então aqui na Grécia Antiga fazem parte várias cidades-estados daquela época. Então tem aí, ó, observa aí a legenda de vocês, o verdinho, Grécia continental, no roxinho, Grécia peninsular, o amarelo, Grécia insular, o rosa, Grécia asiática e no laranja, Magna Grécia. Então tem aqui, ó, estão vendo? A gente pode observar aqui o mar Mediterrâneo, o mar Jônico e também o mar Egeu, que faz parte aí, né, da Grécia Antiga. No desafio tem assim, as partes representadas no mapa, Grécia continental, peninsular, insular, Grécia asiática e Magna Grécia, correspondem ao território da Grécia Antiga. Consulte o mapa mundi, localize a Grécia e responda a pergunta. Vocês vão aí pesquisar aí no mapa mundi, coloca lá no Google que aparece aí, vocês vão responder a pergunta. O território ocupado por ela corresponde ao mesmo território da Grécia Antiga? Vocês vão ver aí se sim ou se não, vão escrever aí, aqui mesmo no livrinho de vocês. Tem aí a política em Atenas. Em algumas cidades-estados, especialmente em Atenas, desenvolveu-se uma forma de governo bem diferente e inovadora, quando comparada às formas de governo de outras cidades antigas. Essa forma de governo chamava-se democracia e baseava-se na participação dos cidadãos. Lembra no comecinho do início da abertura da unidade? Essa página aqui. Lembram quando perguntou, né? Então aí as pessoas estavam participando de uma assembleia, tá? De uma assembleia onde decidiam qual ia ser a melhor decisão a ser tomada aí por eles. Bora lá. A maior parte da sociedade ateniense era formada por comerciantes, camponeses e artesãos. Uma parcela da população era constituída por estrangeiros que eram chamados de metecos. Havia também alguns escravizados. Em Atenas, os escravizados correspondiam a cerca de 1/4 da população. Eram prisioneiros de guerra ou indivíduos que foram escravizados por dívidas. Ou seja, eles precisavam trabalhar para que nessa condição, até que pagassem as dívidas a alguém. Então, eles eram escravizados por contrair dívidas. Após eles trabalharem e pagar suas dívidas, eles eram libertados. Bora lá, na página 11 tem assim. Até o século 6 a.C., porém, todas as pessoas não podiam participar da vida política de Atenas. Isso ocorria porque aquela cidade-estado era governada por um grupo social que tinha muitos privilégios, a aristocracia, composta de grandes proprietários rurais. Os aristocratas, portanto, controlavam a vida política em Atenas. Então aqui, ó, tem a vista aí, ó, da Acrópole. Tia vai explicar para vocês aí, tá, o que era a Acrópole. Tá vendo? Linda, né? A cidade de Atenas, muito linda. Eu vou explicar no resumo que Tia fez, Tia vai explicar para vocês bem direitinho. Então tem aí, exercendo a cidadania nos tempos antigos. Com o tempo, os grupos que, como vimos, não podiam participar da vida política de Atenas, os comerciantes, os camponeses e os artesãos e os escravos,
passaram a demonstrar descontentamento com os rumos da vida política controlada pelos aristocratas. Como eles não podiam participar aí da vida política, eles começaram a mostrar o descontentamento aí, porque só os aristocratas eram quem tomava as decisões. Então, esses grupos, os artesãos, os escravizados, os comerciantes e os camponeses estavam descontentes com essa política. Depois de uma série de reformas nas leis existentes em Atenas, que levaram anos sendo pensadas e implantadas, essa situação finalmente se modificou. Em 509 a.C., Clítenes, um dos legisladores e magistrados em Atenas, conseguiu implantar leis que garantiam a participação política a todos os habitantes que fossem considerados cidadãos atenienses. Por que isso? Considerados cidadãos. Aqui no Brasil todos nós somos considerados, né, cidadãos, só que lá em Atenas não. Existiam os cidadãos e os não cidadãos. Tia também vai explicar isso para vocês. Bora lá. Desse modo, aqueles que fossem considerados cidadãos poderiam votar e ocupar cargos, independentemente de sua renda econômica. O poder político não ficaria somente nas mãos da aristocracia. Os cidadãos passaram a poder participar politicamente das decisões da cidade. Eles estavam, portanto, exercendo a cidadania. É por isso que podemos falar que a Grécia Antiga é um dos locais de origem tanto da cidadania como da forma de governo denominada democracia. Então, gente, Atenas aí, né, a Grécia Antiga foi muito importante nesse processo aí de democratização, no processo de democracia aí hoje existente em vários países. Na página 12 tem assim, quem era cidadão? Olha aí que tia falou, porque nem todas as pessoas eram consideradas cidadãos. Bora lá. Nem todo mundo era considerado cidadão em Atenas. Apenas os homens adultos, filhos de mães e pais atenienses, eram cidadãos. Ou seja, apenas os homens adultos que tivessem nascido lá em Atenas, naquela cidade, eram considerados cidadãos. Os escravizados, as mulheres e os estrangeiros, os chamados metecos, não eram considerados cidadãos e não podiam participar da vida política. Esse grupo aí, as mulheres, os escravizados, os estrangeiros, eram considerados não cidadãos. Assim, em Atenas, na época de vigência da democracia, os cidadãos podiam ir à Assembleia e tomar decisões importantes para a vida das cidades, como as questões referentes aos tributos que eram impostos, à economia, às guerras e aos ataques de povos invasores. Os mais ricos proprietários de terras, os comerciantes, os artesãos e até um sapateiro ou um ferreiro, se fossem cidadãos, podiam participar da Assembleia e das decisões em pé de igualdade. Então, depois que eles começaram a reivindicar, começaram a mostrar aí descontentamento com a política, foi que nova política foi implantada e eles, os considerados não cidadãos, começaram a exercer o seu papel de cidadão, começaram a exercer aí a democracia. Então aqui na fotografia pode-se ver o Partenon, que também vai explicar, que era um templo dedicado ao culto à deusa grega Atena. Esse templo foi construído no século V a.C. e está localizado na Acrópole de Atenas. Tia também vai explicar essa parte de Acrópole aí. Então aí não é verdade, tem assim. É verdade, os habitantes de Atenas realizaram tantas transformações na vida política que hoje muitos estudiosos dizem que a Grécia Antiga é um dos berços da cidadania. A cidadania definia os direitos dos habitantes da cidade-estado de Atenas. Os considerados cidadãos eram iguais perante as leis e poderiam colaborar para os destinos da cidade. Verdade. Depois aí que acabou com esse negócio de só o cidadão poder votar, do poder estar ali com a turma da aristocracia, todos aí os habitantes, eles realizaram transformações políticas sim. E Atenas, e a Grécia, né, Atenas, é considerada aí o berço da democracia. É verdade sim. Aí tem aí ontem e hoje. Vimos que com as reformas de Clístenes, aqueles que fossem considerados cidadãos em Atenas passaram a poder participar da Assembleia. Na Assembleia, todos os cidadãos podiam votar, todos podiam falar e propor reformas. Eles faziam isso de modo direto, ou seja, sem eleger representantes. Todos os cidadãos se expressavam e votavam nas ideias e leis que considerassem as mais adequadas. Então não tinha como aqui no Brasil
a questão do político, a gente vota e o político representa. Não. Todas ali as decisões eram expostas, né, em assembleia, e as melhores propostas eram ali escolhidas por eles mesmos, pela assembleia, em forma de votação. Então, era representada assim, era bem interessante. Na página 13, tem aí, em Atenas, portanto, havia participação política direta. Não havia representantes dos cidadãos na Assembleia. Era o que os historiadores chamavam de democracia direta. Lá na abertura que Tia falou, né? Naquela abertura da página, tem ali as pessoas inseridas, representadas a uma dessas reuniões. Ou seja, uma dessas assembleias em que os cidadãos participavam diretamente das escolhas e das decisões. Hoje, a democracia, forma de governo do Brasil, é representativa. Isso significa que os cidadãos devem comparecer às urnas de tempos em tempos para votar em seus representantes na política, para prefeito, vereador, deputados estaduais, federais, governador, senadores e presidente da República. Agora mesmo, o mês que vem, dia 15 de novembro, haverá votação para a escolha de prefeitos e vereadores. Então, nós, né, cidadãos brasileiros, teremos que ir votar para escolher um representante, ou seja, o prefeito, o vereador, diferentemente de lá, de Atenas, onde a participação era direta. As pessoas eram que escolhiam as propostas ali e a votação era direta, a participação. Diferentemente de nós, né, brasileiros, que temos que escolher um representante, né, que passa 4 anos aí, né, a votação, a gente vota de 4 em 4 anos, e se não tivermos satisfeitos com aquele prefeito, com aquele vereador, teremos que esperar durante 4 anos para que ele possa sair do poder, a não ser que haja, né, aí um impeachment, uma investigação onde pode cassar o mandato dele. Senão, a gente tem que esperar aí os 4 anos. Hoje, a democracia, a forma de governo do Brasil, é representativa, né? Tia já leu isso aí. Então, aqui é a urna eletrônica, onde nós, né, cidadãos maiores de 18 anos, os de 16 também podem votar, mas não é obrigatório. Mas os maiores de 18 anos, sim, é obrigatório. Então, vota aqui no Brasil todas as pessoas, né, homem, mulher, negro, branco, não tem essa distinção. Nós votamos aí, escolhemos nossos representantes. Aqui tem quem é cidadão hoje. Hoje, todos nós brasileiros somos considerados cidadãos no sentido de que temos direitos e deveres sem distinção. Por isso, deveríamos ter completo acesso aos direitos sociais, civis e políticos, que deixam muito a desejar, né, gente? Quer ver um exemplo? Atualmente, todos têm direitos de votar e de serem votados. Mulheres, idosos, analfabetos, indígenas, afrodescendentes. O respeito pela diversidade e pelos diferentes grupos sociais deve sempre estar presente nas práticas da cidadania. Então, aqui, Tia colocou para vocês, vai ficar comprido esse vídeo, hein, gente? Mas vai ser só o de história. Tia falou aqui 5 tópicos bem importantes para vocês sobre a Grécia Antiga. Bora lá. 1. A civilização grega surgiu no ano de 1200 a.C., entre o mar Mediterrâneo e o mar Egeu. Era um território formado por uma península e um conjunto de ilhas. Os gregos foram um povo colonizador, não se conformaram em permanecer em seu território. Eles buscaram nos vastos lugares para ampliar sua civilização. Eram excelentes navegantes e chegaram a muitos lugares do mar Mediterrâneo, expandindo o comércio e o artesanato. 2. Os gregos chamavam as cidades de polis e cada uma tinha seu próprio governo. Estavam muito bem organizadas e todas tinham a ágora, que era a praça da cidade, a Acrópole, a zona mais alta da cidade, o teatro, onde representavam comédias e tragédias, as muralhas, que defendiam as cidades, e o Partenon, o templo onde veneravam os deuses. Esparta e Atenas são exemplos de cidades conhecidas e poderosas daquela época. Em algumas ocasiões, as polis, que eram as cidades, tiveram conflitos e chegaram a realizar várias guerras com a finalidade de ampliar o seu poder e o seu território.
A sociedade grega era dividida em dois grupos, os cidadãos e os não cidadãos, como Tia já explicou. Os cidadãos eram homens nascidos nas polis e que tomavam as decisões mais importantes. Os não cidadãos eram as mulheres, os estrangeiros e os escravos, que não possuíam plenos direitos. Os gregos estabeleceram uma forma de governo chamada democracia, que permitia que as pessoas consideradas cidadãos tomassem decisões através da votação. Os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Colocou 3 deuses aqui para vocês. Ares, que era a deusa da guerra. Poseidon, que era o deus do mar. E Zeus, que era deus de todos os deuses. Nessa civilização surgiu a mitologia grega, uma coleção de relatos e histórias sobre os deuses e heróis que os gregos escreviam para explicar para as pessoas a origem do mundo e transmitir seus valores. Você conhece e já ouviu falar em Hércules? Era o filho de Zeus, um super-herói, metade deus, metade humano. A força dele era tão grande que parecia que ele era de outro planeta. Sobre a filosofia, o 4 tópico que Tia colocou, filosofia e conhecimento. Os gregos eram extremamente curiosos e tinham vontade de conhecer tudo o que acontecia ao redor deles, seja sobre a natureza, seja sobre o próprio ser humano. Assim, surgiu a filosofia, que em grego pode ser traduzida como amor à sabedoria. Alguns dos filósofos mais conhecidos são Platão e Aristóteles. Também, nesse período, existiram matemáticos importantes como Pitágoras e Arquimedes, que tentaram aplicar os números e a geometria nas construções e na vida das pessoas. O interesse da civilização grega pela inteligência e pelo conhecimento fez com que ela se expandisse por todo o Mediterrâneo. E também aí separou para você no 5º tópico sobre as Olimpíadas. Bora lá. As Olimpíadas também nasceram na Grécia. Não é incrível que continuem existindo até hoje? Na antiguidade, os Jogos Olímpicos eram realizados na cidade de Olímpia a cada 4 anos. E os melhores atletas de esportes como salto, lançamento de disco e corrida de várias cidades gregas participavam desse evento. Nessa época, os atletas competiam para ganhar coroa de oliveira ao invés de medalhas. Muitos valores olímpicos da antiguidade, como a colaboração, a disciplina e o esforço, continuam presentes até hoje. A civilização grega acabou em 146 anos antes de Cristo, porém, hoje em dia, a Grécia Antiga continua presente em nossa sociedade, na política, na cultura, na filosofia e, inclusive, no esporte. Então, vamos acabando nossa aulinha por aqui. Tia vai deixar para vocês a atividade do jogo rápido da página 14 e também a leitura da página 16 e 17, onde vocês vão responder aí, tá? Leitura sobre cidadania, vocês vão responder aí a página 16 e 17. Beijos, meus amores. Na próxima aula, que será ao vivo, Tia vai dar continuidade à nossa aulinha sobre a Grécia, tá? Cheiro para vocês.